Bom, nosso quadro Especialistas no Rádio, esse aqui é a Juca Bala, nosso companheiro de trabalho, né? Juquinha, hoje no nosso quadro Especialistas no Rádio aqui, nós vamos trazer uma entrevista com Jaqueline. Jaqueline, esqueci de perguntar o seu sobrenome. Jaqueline Gomes. Jaqueline Gomes, ela é cabeleireira há 15 anos aqui na cidade de Caicó. Ela também dá cursos, né, através das aldeias, nos bairros aqui da cidade. E ontem eu estava lá arrumando o meu cabelo com ela, né, fazendo as minhas mechas com ela. E a gente estava falando, eu comecei a pensar sobre a semana, o mês das crianças aqui na Rádio Seridó, que é mais legal. E a gente começou a falar sobre isso. Eu disse, Jaqueline, quero que você vá ao programa amanhã, como especialista nessa área de cabelos, para falar justamente sobre isso, né, essa preocupação hoje com a precocidade das crianças. As crianças são muito precoces, querem fazer as unhas muito cedo, querem pintar o cabelo muito cedo, fazer mechas muito cedo. Eu estava até comentando com o Juquinha, agora há pouco, que eu vi uma criança bem novinha, acho que tem uns 7 anos já com mechas. E eu fiquei, meu Deus, será que pode? Com relação a cabelo, tudo sobre as crianças, quais são as preocupações, a gente vai falar agora aqui no programa. Bom dia e obrigada por ter aceito aqui o nosso convite. Bom dia, você, Lucineide, bom dia a todos que estão ouvindo a Rádio Seridó. Para mim é uma honra e um prazer. Muito bem, Jaqueline, pronto. Eu gostaria de começar perguntando sobre uma coisa básica, né? A gente sabe que todo mundo tem que lavar os cabelos, né? Tanto os adultos como as crianças. Quais são os melhores produtos indicados para a criança desde que, né, o cabelo nasce e cai, né? E aí nasce de novo. Já fica o cabelinho pronto para aquela vida, né? Aquela vida que a gente vai ter. Algumas pessoas têm mais cabelos, outras pessoas não. Então, para essas crianças, quais são os shampoos mais indicados? Lucineide, no sentido de a criança, a mudança que ela tem de cabelo, varia em 3 tipos, né? Como eu disse ontem a você. Nós temos 3 tipos de cabelo. A gente tem o da primeira fase, o da segunda fase e o da terceira fase. E nesses 3 períodos, o shampoo indicado, principalmente para a criança, é aquele shampoo que tem um pH não muito alto. A alcalinidade tem que ser pouca, porque a ardência não pode arder o olho da criança. Tudo isso influencia, por conta da proteção do couro cabeludo que a criança tem que ter. Então, quando a mãe for comprar o shampoo, tem que verificar esse pH. Justamente. Quanto menor for, melhor vai ser. Justamente. No caso, enquanto mais alta a alcalinidade é maior, ou seja, o ressecamento provoca muito, porque a abertura da cutícula é totalmente aberta. Então, isso você tem que ter cuidado, as mães principalmente. Tem que observar esse tipo de coisa que acontece. Ô, Jaqueline, me diz uma coisa, com relação a essa nova tendência, né, de moda, o que é que você pode dizer para as crianças nesse sentido? Né? As crianças começam a querer muito cedo acompanhar o visual dos adultos. As mães fazem mechas, pintam o cabelo, mudam. Tem muito artista, como aquele grupo Rebelde, né, Juquinha? Que não teve o Rebelde, não era Rebeldes? Aquele grupo, né? E tem a menina que tem o cabelo roxo, não sei o quê. E as crianças, elas são muito ligadas a isso, né? Gostam, ficam fãs, coisa e tal, e querem seguir, querem pintar o cabelo da mesma cor, querem colocar a mecha que a mãe faz, querem pintar as unhas muito cedo, né? Querem fazer um montão de coisa. Qual é a idade, né, certa para uma criança poder fazer alguma coisa com relação à química? Lucineide, eu costumo dizer, principalmente, as mães que vêm, que frequentam muito o meu salão, né, que tem filhas nessa idade, a idade certa é depois dos 10 anos, ou seja, entre 10, 11, 12 anos. Mas como tudo pode, né, fica difícil, né, porque além das tendências, vem o estilo visual, vem a cor que ela quer mudar, mas tudo requer um cuidado, porque muitas vezes danifica o cabelo. E isso tem que ter muito cuidado. Eu digo muito às clientes que vêm no meu salão, que têm filhas que frequentemente gostam de dar uma mexinha. E não é bom. Isso eu recomendo muito, porque há um tipo de ressecamento. O cabelo da criança, como eu falei, nós temos 3 fases. E nessas 3 fases, principalmente dos 10 aos 11, 12 anos, que a criança, a menina está entrando na puberdade, ela está mudando, ela vai mudar. Então, com isso, todo o hormônio, tudo dela vai mudar, inclusive o cabelo. Então, isso tem que ter muito cuidado.
Quer dizer que a partir dos 10 anos a criança já pode fazer mechas, não tem problema, já pode pintar o cabelo? Não. É como eu falei, não, tudo pode, mas tem que ter, requer cuidado. Não deve. Mas como é a tendência, hoje as crianças, como você mesmo falou, elas gostam muito de pintar o cabelo. Tem delas que usam até, que não é recomendável de forma alguma, o papel crepom. Muitas delas fazem isso e não é aconselhável de forma alguma, e principalmente a tinta. E isso é uma coisa que as mães têm que conversar, porque não pode, é um processo quimicamente agressivo, tem cheiro forte. A criança geralmente acontece de ter alergia, só que tudo tem que ter uma conversinha para ver se ela muda de ideia, né? Mas que é muito difícil, né? Mas que quando acontecer de fazer a mecha, o profissional na área de cabelo, geralmente o que eu faço é nunca chegar nem próximo à raiz. E principalmente o pó descolorante, ou a tinta que eu nunca quase uso em criança, eu uso mais para dar mecha, tem que ser tudo à base de pouca amônia, tudo bem relax. Muito relax, né? Ai, que bacana. Qual seria a idade ideal para a pessoa começar, assim, para não ter problema nenhum? A gente sabe que a química de todo jeito vai danificar. Se você não tratar o cabelo, é um Deus nos acuda, né? Mas qual seria a idade ideal para a gente começar esse processo de beleza, que a gente gosta, se sente mais bonita, se olha no espelho, se gosta? Seria depois dos 15 anos, 16 anos? A idade certa, Lucineide, como a gente é profissional e sempre aprende isso, principalmente quando a gente está começando o início de carreira, né? Sempre é após a menstruação. Sempre após Sempre após a menstruação. Por quê? A primeira menarca, né? Justamente. Por quê? Porque tudo aquilo vai mudando, o hormônio já mudou completamente. Então, quer dizer, a criança passa a ser, de criança passa a ser moça. Então, eu recomendo sempre após a menstruação, principalmente para aquelas mães que têm problemas com criança com muito volume de cabelo, que gostam muito de fazer relaxamento. Isso é um caso muito sério, principalmente. O relaxamento, ele requer um certo cuidado. E tem muitas mães que compram, principalmente no supermercado, e acham que chegando em casa e passar, tudo tá beleza. E não tá. Tem que ter muito cuidado, principalmente com esse tipo de química, porque geralmente as mães que têm crianças que têm muito cabelo e quer reduzir, vê geralmente a mãe fazendo, então quer fazer, ai mãe, eu quero fazer, mas não pode, não é aconselhável, principalmente a parte de relaxamento. Minha amiga Jaqueline Gomes, me diz uma coisa, essas meninas que têm os cabelos bem crespos, né, só aqueles cabelos mais crespos, e geralmente eu conheço várias que dão muita escova, né, porque a criança, ela não quer, desde cedo, parece que é uma coisa, quem não nasce com o cabelo estirado, quer ter o cabelo estirado, principalmente a criança, parece que ela já nasce com preconceito com o seu próprio cabelo, né, quando ela tem aquele cabelo mais irritadinho, né, aquele cabelo que dá mais uma brigadinha com a gente, porque são vários tipos, né, de cacheado, coisa e tal, mas tem aquele cabelo mais crespo, né, para essas pessoas, eu já vi, né, criancinha de, acho que 3 anos, por aí 4 anos, todas puxadas, escovadas, não sei o que, aquela coisa. A escova em si, ela prejudica muito, a gente sabe que de todo jeito prejudica, né, se você dá muita escova. E com relação à criança, o que é que pode acontecer com o fio desse cabelo se ela der muita escova? Lucineide, a princípio, o calor do secador, como você mesmo sabe, ele é prejudicial, né? Mas existe todo um processo da gente usar o que é um dermoativador, um leave-in. Só o que é que eu digo? Não recomendo. Porque na maioria das vezes acontece do calor excessivo demais que tem, quando você está passando a pranchinha, quer dizer, o cabelo, no sentido, ele perde completamente a elasticidade com a continuação. Por quê? Porque tem muitas vezes que acontece de lava o cabelo, aí quando dá fé passa a pranchinha, lava o cabelo, quando dá fé passa a pranchinha. E isso acontece muito de danificar. Eu tenho muito exemplo no meu salão de clientes que chegam muito reclamando, Lucineide, por isso. Por quê? Porque perde totalmente a pigmentação, perde ou seja, resseca muito. Eu não aconselho, mas a mãe que deixar a criança viver escovada, então tem a importância de usar um leave-in,
um protetor, um dermo ativador. Por quê? Porque isso é tudo para não atingir o fio capilar, porque se atingir, com a continuação, isso acontece muito, Lucineide, para quem usa, principalmente a famosa chapinha. Lava, e geralmente Chapinha. a frente, que é aquela frente bem puxada, e vamos na prancha. Então acontece o quê? Do cabelo ficar eletrizado. Isso é o quê? É a perda de água que acontece principalmente no fio do cabelo. E isso danifica. E as crianças, elas podem usar o Live. Live é o creme de deixar, né, que a gente fala. Por que não dizem que esse creme que a gente deixa no cabelo, nós adultos já dá uma certa caspa? Não sei se é verdade. E com relação à criança, a criança pode também usar o Live? É necessário ela colocar o Live no cabelo, a mãe, no caso? Lucineide, o tanto o Live, como o creme de pentear, como o dermoativador, eles são 3 tipos de cremes diferentes. 3 tipos de creme diferentes, né? O Live, ele tem uma composição que também ele é dermo. E o creme de pentear, ele é usado para aqueles cabelos que é com cachos. Ou seja, e o dermo, ele é para proteger o fio capilar. Então, pode usar, não tem problema nenhum. Com a importância de quê? Excesso de creme, excesso de leave-in, excesso de reparador, excesso de termo, quer dizer, tudo em excesso é demais. E eu recomendo que as mães que têm crianças que usam diretamente leave-in, ou condicionador, ou etc e tal, não facilitem a criança deixar no couro cabeludo, porque isso requer o quê? Vai produzir caspa, vai produzir outra oleosidade demais, e isso não é bom, porque acontece até de ter queda de cabelo. Então quer dizer que isso pode produzir a queda até da criança, né? Justamente. E a gente está até falando sobre isso, quando nós temos uma certa idade, temos bem mais cabelos. Depois dos 20, 30, 40, os cabelos, né, eles dão assim uma sumida. E eu acho que a partir do começo, isso já prejudica para que no futuro, né, você não tenha um cabelo assim mais, pelo menos, mais saudável, né? Justamente, é aquilo que a gente falou desde o início. Nós temos 3 fases de cabelo. Então, cada fase é um processo diferente. E se você antecipa tudo, no futuro você vai ter uma sobrecarga o quê? Totalmente destrutiva. Você de não pentar ou não fazer o que não deve, você está o quê? Antecipando tudo. Então, no futuro você vai ter mais pouco cabelo, porque quando você chega a certa idade dos 35, 40, até 50 anos, o cabelo ele já é outra fibra, ele afina, enfim, ele é